Justiça para Todos de hoje vai falar sobre a Agenda Político-Institucional 2018, lançada pela AJUF. A agenda reforça a posição da Associação dos Juízes Federais do Brasil a respeito de diversos temas importantes para o país. Na publicação, os assuntos que são de interesse de toda a sociedade estão descritos de forma bastante esclarecedora e didática. São projetos de lei e de emendas à Constituição que estão atualmente em tramitação no Congresso Nacional ou na pauta do Judiciário. A AJUF deixa claro se é contra ou a favor do assunto e explica os motivos do seu posicionamento. Uma forma de mostrar que a instituição acompanha de perto tudo o que interessa à população brasileira, para que ela possa cumprir a missão de defender os interesses da sociedade. É a Associação dos Juízes Federais do Brasil trabalhando para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, com iniciativas que ultrapassam a atuação nos tribunais. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Tudo que diz respeito aos direitos ou deveres dos brasileiros é de interesse de todo cidadão, mas muitas vezes acompanhar o que acontece na política, na economia e no judiciário não é tarefa fácil. Só que há uma instituição que preza pelo bem da sociedade e que fica de olho em tudo isso. Eu estou falando da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que, para mostrar o quanto está por dentro dos principais assuntos que interferem na vida dos brasileiros, lançou a Agenda Político-Institucional 2018. A publicação traz projetos de lei e de emendas à Constituição que tramitam no Congresso Nacional de forma bastante esclarecedora e didática. Acompanhe. A Constituição Federal, no seu artigo 1º, diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente ou por meio de representantes. Olha que maravilha! Foi desta forma, com entusiasmo, que o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil abriu a cerimônia de lançamento da 4ª edição da Agenda Político-Institucional da AJUF, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. É uma honra muito grande tê-los todos aqui nessa tarde de hoje, para nós lançarmos a nossa agenda político-institucional, que é a agenda na qual nós, da diretoria da AJUF, mostramos a nossa posição sobre inúmeros temas. Na publicação é possível ter ideia do trabalho constante da AJUF em se posicionar sobre temas de interesse da magistratura e da sociedade. São assuntos em discussão no Congresso Nacional ou na pauta do Judiciário. A forma como a entidade atua é tão bem vista que todos os anos há uma preocupação em transformar o lançamento da agenda em um momento especial. O deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, mais uma vez foi o autor do requerimento destinado a realizar a solenidade na Câmara. O trabalho que a AJUF faz já é extremamente conhecido, denodado, um trabalho que todos aqui na Câmara têm o devido respeito, e a agenda sempre foi uma agenda altamente propositiva. Parlamentares aproveitaram para ressaltar a diferença que faz o fato de a AJUF ter um diálogo transparente com o Poder Legislativo. E me recordo, nesses últimos 8 anos, de alguns pontos importantes dessa agenda que não poderia deixar dessa despedida de destacar, como um delegado da Polícia Federal, que tentou também integrar essas agendas que envolviam o Ministério Público, Polícia Federal, polícias estaduais e as justiças do Estado e as justiças federais. A agenda político-institucional, ela tem que prever, doutor Veloso, exatamente o princípio que está esculpido na Constituição, que é a harmonia entre os poderes, a independência, a autonomia e a harmonia. O lançamento da agenda institucional da AJUF é um marco dentro do Poder Legislativo, por 2 motivos. Em primeiro lugar, é uma agenda positiva, com projetos de leis importantes que vêm para fortalecer não apenas a magistratura federal, mas sim fortalecer o Poder Judiciário, o acesso à justiça e, consequentemente, a democracia. Em segundo lugar, é uma agenda impositiva. Tem que ser encarada como isso. O deputado Paes Landim fez questão de falar sobre os passos que a Justiça Federal tem dado no país. A Justiça Federal nasceu com a República. Logo, para a proclamação da República,
a preocupação dos dois republicanos, Rui, Campos Salles, Prudente Moraes, etc., exatamente da forma a garantir a segurança jurídica da República e da Federação. Parabenizar a JUF, não pela só prerrogativa de defender aí os juízes federais, mas principalmente a preocupação e a prioridade nas ações sociais em relação aos mais pobres. E não poderia ser diferente. A instituição, que conta com mais de 2.000 integrantes da magistratura federal, entende que é necessário estar presente em discussões de temas importantes, polêmicos e até mesmo transformadores. E vocês, na minha opinião, fazem justiça dia a dia com o povo brasileiro. Vamos conhecer a Agenda Político-Institucional 2018? É um documento que reúne as principais demandas legislativas, administrativas e judiciais relacionadas aos magistrados e, claro, aquilo que tem a ver com a sociedade. A primeira parte, por exemplo, traz uma lista de proposições legislativas como projetos de lei e propostas de emenda à Constituição atualmente em debate. Está tudo lá: o tipo, o nome do autor, o andamento da matéria e um breve resumo do que se trata. Por fim, a AJUF diz se é contrária ou favorável e explica o motivo. Quem não se lembra da mobilização da magistratura federal para impedir a aprovação da PEC 287 de 2015 sobre a reforma da Previdência? Esse item está na agenda. A AJUF se posicionou desde o primeiro momento contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, conforme ela foi proposta, ela estava inviabilizando as aposentadorias dos trabalhadores, sejam eles da iniciativa privada, sejam eles do serviço público. Por essa razão, nós nos posicionamos contrariamente, em defesa mesmo da sociedade brasileira e daqueles que por tantos anos contribuíram para a Previdência Social. Em 2009 foi apresentado o projeto de lei 6.361 sobre o abuso de autoridade. A magistratura federal reconhece que a atual legislação precisa ser modificada, mas considera a sugestão, que ainda vai entrar em votação no Congresso Nacional, uma interferência na independência do judiciário. Esse PL do abuso de autoridade, ele criminaliza a atuação do juiz. Por isso é que nós esclarecemos a sociedade, que a sociedade não deveria apoiar um projeto dessa natureza que pune o juiz quando ele decreta uma prisão preventiva e o tribunal diz que essa prisão preventiva não está dentro dos parâmetros legais. Já o projeto de lei que amplia os tribunais, o PL 8132 de 2014, esse recebe o aval. A emenda constitucional número 73 foi aprovada pelo Congresso Nacional, porém ela foi suspensa em razão de uma decisão liminar do então ministro Joaquim Barbosa. Essa decisão nós contestamos, entendemos que ela não atende aos ditames da Constituição e da lei, e agora o ministro Luiz Fux pediu pauta deste processo. E nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal atenda mais uma vez àquilo que a população brasileira precisa, que é uma prestação jurisdicional célere, e os 4 tribunais regionais federais sejam efetivamente instalados, porque criados eles já foram pela emenda 73. A medida provisória 805 de 2017 também está na pauta do que a AJUF vai acompanhar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu os efeitos de artigos da MP por entender que ela eleva a contribuição social devida por servidores públicos, posição que a associação acompanha. Se fala muito pouco enquanto servidores públicos já contribuem para a Previdência Social, para a sua Previdência. E aumentar mais ainda essa alíquota só vai aumentar ainda mais essa supertributação que já existe em relação à Previdência Pública dos servidores públicos. No próximo bloco, Agenda Político-Institucional 2018 reforça o posicionamento da AJUF a respeito dos mais variados temas de interesse da sociedade. E ainda, temas importantes relativos à carreira da magistratura também recebem a atenção da AJUF e estão na agenda. Nós voltamos daqui a pouco.
A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, elaborou a Agenda Político-Institucional 2018 para reforçar o posicionamento da instituição a respeito dos mais variados temas de interesse da sociedade. Um desses assuntos trata da criação de novos tribunais regionais federais no Brasil. Outros temas importantes relativos à carreira da magistratura e que estão em tramitação no Conselho da Justiça Federal e no Conselho Nacional de Justiça também recebem a atenção da AJUF. Confira. Um judiciário cada vez mais forte e independente para atender melhor a sociedade. É com esse objetivo que a Associação dos Juízes Federais do Brasil age juridicamente. Ela faz isso ao apresentar ações individuais e coletivas. Iniciativas que a AJUF adota sozinha ou ao lado de demais entidades representativas da magistratura. Ou ainda, quando decide simplesmente acompanhar mais de perto determinados processos em tramitação nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores. A AJUF também é parte da sociedade. Como parte importante da sociedade, ouve e está em contato direto com todas as pessoas. E os juízes, pelas experiências, pelas práticas, também podem e devem contribuir com o processo legislativo. Assim, nada mais justo e necessário é que seja lançada, e como foi hoje, a agenda política institucional, de modo que nós possamos, então, expor essas opiniões e termos isso num debate democrático, aberto e participativo de toda a sociedade. A Agenda Político-Institucional 2018 traz tudo sobre esse eixo de atuação no judiciário. Para entender melhor, vamos usar como exemplo a ação direta de inconstitucionalidade 510 que tramita no Supremo Tribunal Federal e trata da criação dos novos tribunais regionais federais. A AJUF sempre defendeu a ampliação dos tribunais, porque o maior beneficiário de uma ampliação dos tribunais é justamente o jurisdicionado, aquele que espera anos e anos a fio por uma resposta do judiciário aos seus processos. Muitos processos estão paralisados em razão do pouco número de desembargadores. Por essa razão é que nós, da AJUF, sempre defendemos a ampliação de todos os tribunais regionais federais. Atenção especial também para as matérias de direito infraconstitucional que estão sendo analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. São casos em que a AJUF atua como parte ou interessada, em recursos especiais, agravos regimentais e suspensões de segurança. Existem sim alguns projetos que tramitam aqui e que os juízes se posicionam contra, quando tem que ser contra. Outros, por outro lado, projetos que são favoráveis à sociedade, que visam aprimorar a legislação e que aí nós nos posicionamos claramente aqui na agenda a favor. O trabalho é intenso também quando o assunto é Conselho da Justiça Federal, no qual o presidente da AJUF tem desde 2008 assento garantido. Não tem direito a voto, mas sim de voz para se manifestar sobre todos os procedimentos e atribuições do CJF. Por isso, na agenda político-institucional deste ano, há vários assuntos que estão no Conselho e se referem a propostas de melhorias na carreira da magistratura. É fundamental que as associações de juízes e membros do Ministério Público deem essa contribuição, não apenas pela expertise dos seus membros, mas também pelo fato de que, penso eu, precisamos nos justificar para além dos interesses corporativos. Por isso também estamos aqui. Se tem sessão no Conselho Nacional de Justiça, a AJUF está lá. Se ela for virtual, também há um acompanhamento. É normal a associação fazer ao CNJ pedidos de providências, quando achar conveniente. Os temas em pauta no Conselho e de interesse da AJUF são vários. Dentre eles, uma consulta do Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre banca examinadora de concurso público para a magistratura. Outro assunto de destaque é um requerimento de providências a respeito da participação feminina nessas comissões examinadoras. Valorização da magistratura. E isso não poderia faltar na nova publicação. A magistratura, ela tem essa competência constitucional, ou seja, julgar aquelas situações em que há necessidade de fazer valer o império da lei. E por essa razão que a AJUF atua buscando a proteção, buscando a valorização da magistratura. Isso é essencial para um Estado democrático de direito efetivo. Há vários outros assuntos que a associação acompanha de perto.
Tudo é feito por meio de encontros com deputados e senadores ou pelo acompanhamento de audiências públicas. É a prova de que a AJUF e o Poder Legislativo caminham juntos. Vamos continuar trabalhando por este país. Vamos continuar trabalhando pela transformação que toda a sociedade está a exigir. Essa intensa participação se justifica nas ações voltadas à transparência, no interesse de trabalhar em parceria com o Poder Judiciário e na meta de melhorar os serviços oferecidos ao cidadão. Essa parceria, essa harmonia é necessária, é importante que a AJUF se posicione, que a AJUF mostre a sua posição e também que o Congresso saiba a posição dos juízes federais. Os temas que nos são sensíveis, os temas com os quais concordamos, os projetos que concordamos e os que discordamos. Daqui a pouco, a Agenda Político-Institucional 2018 da AJUF traz as ações promovidas pela associação para ajudar quem mais precisa, uma iniciativa que ultrapassa a atuação nos tribunais. E mais, Expedição da Cidadania e os fóruns temáticos promovidos pela AJUF mostram que a atuação da entidade ultrapassa as paredes dos tribunais. Nós voltamos em instantes. A Agenda Político-Institucional 2018 da AJUF não deixou de fora as ações promovidas pela associação para ajudar quem mais precisa, uma iniciativa que ultrapassa a atuação nos tribunais. Na publicação, há uma parte somente dedicada ao acesso à justiça, informação, cultura e educação, que são algumas das atribuições dos juízes federais. Nesse sentido, a AJUF possui diversos projetos, como a Expedição da Cidadania, que leva serviços básicos a populações menos favorecidas. A associação também promove fóruns temáticos, onde são apresentadas soluções teóricas e práticas que podem ser aplicadas no julgamento de processos de competência da Justiça Federal. Acompanhe. A publicação de 2018 é muito mais do que projetos de lei, propostas de emendas à Constituição, recursos, julgamentos, votações e decisões. Expedição da Cidadania. Momentos em que os juízes federais saem dos gabinetes para levar literalmente cidadania aos lugares mais distantes, às populações que mais precisam de assistência. Juízes federais, num convênio com o INSS, Caixa Econômica Federal, vão a populações ribeirinhas, por exemplo, por populações carentes, que, de certa forma, sofrem com a distância física da Justiça Federal. É um trabalho que procura levar cidadania a essas pessoas, como o próprio nome diz, e tem uma importância social muito interessante e gratificante para todos os juízes que participam. Todos aqueles que participaram do Expedição da Cidadania disseram que foi uma experiência única na vida deles. Carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, agilidade em processos sobre benefícios do INSS e aposentadorias. Declaro aberta a presente sessão do Juizado Especial Federal Itinerante de Ilha Grande, Piauí. Os fóruns temáticos estão também entre os destaques. A agenda traz um cronograma de quando esses eventos devem ocorrer neste ano e explica a finalidade de um por um. FONEF, Fórum Nacional de Execução Fiscal. FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. FONAGE, Fórum Nacional de Administração, Gestão Estratégica do Judiciário Federal. FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. FONACOM, Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. FONAC, Fórum Nacional de Concorrência e Regulação. Cada encontro representa uma oportunidade de atualização.
a chance de trocar experiências. Tudo para que o serviço oferecido pela Justiça seja mais rápido e eficaz. A JUF, além de ser uma associação de magistrados, ela busca verificar os anseios da sociedade, as necessidades. Então, os fóruns, nós pegamos os temas que são necessários de estudo, de maior aprofundamento, tanto na seara da Justiça Federal, como no âmbito de administração judiciária, em diversos segmentos que são de interesse da sociedade, que são de atuação da magistratura federal, e buscamos ter um maior desenvolvimento dessas atividades. Há também os projetos sociais da JUF. Nós tentamos o quê? Por meio da atuação da Justiça, por meio da atuação do magistrado federal, trazer um benefício para toda a sociedade. E o que dizer do Justiça para Todos, a revista eletrônica da JUF? Ela está também na agenda deste ano. A Justiça para Todos é um programa muito importante porque ele divulga, de certa forma, as atividades desenvolvidas pelos juízes federais e aquilo que é de interesse da sociedade. De um tempo para cá, a sociedade passou a ter maior curiosidade sobre o trabalho da Justiça Federal, como funciona o dia a dia de um processo criminal, de um processo civil. Então, o programa Justiça para Todos não só divulga o trabalho da Justiça Federal, mas, de certa forma, explica para a sociedade a importância desse trabalho e para que ele serve. A associação conta ainda com publicações como a Revista de Cultura e a de Direito Federal. Durante o lançamento da 4ª edição da Agenda Político-Institucional na Câmara dos Deputados, houve homenagens. Foi a hora de reconhecer a ajuda de parceiros, de quem está ao lado da associação na luta por igualdade, justiça e cidadania. A JUF completou no ano passado 45 anos de existência. É considerada como uma das maiores entidades nacionais de representação da magistratura. É reconhecida por quem mais precisa de segurança jurídica, a sociedade. A JUF, com esse documento, está demonstrando à sociedade propostas que são propositivas, não são meras reivindicações de magistrados, mas sim são situações em que a magistratura federal, através da sua associação, está demonstrando aos poderes legislativo e ao poder executivo as pretensões e as possibilidades que podem e existem na sociedade brasileira em prol de uma cidadania. Com esse intercâmbio, com essa conversa entre os poderes, é possível cada vez mais buscar uma legislação mais condizente com os anseios do cidadão e buscando também, tendo em vista nosso caráter institucional, dar mais força, dar mais possibilidade de atuação ao magistrado no seu mistério constitucional. A Agenda Político-Institucional 2018 vem para prestar contas do que é feito a cada ano e é renovada para mostrar que o trabalho não para, que a Justiça Federal cumpre os compromissos assumidos com o povo brasileiro de fortalecer o judiciário, o Estado democrático de direito e o de defender os direitos humanos. E nós temos certeza de que se essa corrente do bem, ela efetivamente prosperar, seja na implementação dessa agenda, seja daquelas questões que estão fora dessa agenda, mas que interessam ao povo brasileiro, elas forem efetivamente atacadas e enfrentadas com a coragem que os juízes federais têm demonstrado nessa última quadra do país, nós efetivamente iremos transformar esse Brasil que às vezes nos envergonha numa pátria que seja orgulho para todos nós. É um evento muito importante por isso, por marcar perante o Poder Legislativo o que nós temos como posição e a importância que nós damos a certos projetos que têm que ser cuidados para poder ajudar o país. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.